Fala, meus amigos do canal Séries em Série! Eu sou o Vinícius Saboia e hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial pra gente falar de Anatomia de um Escândalo, série da Netflix que tem trazido muito sucesso. Já chegou aos top 10, inclusive, e traz aí umas questões jurídicas bem bacanas, né, Bianca, pra gente falar. Tô aqui com Bianca Saboia, minha esposa e advogada, que vai trazer esses debates em relação a essa série, mais a parte jurídica. E aí, preparada? Bora! Vamos pra dentro. Mas, vocês já sabem, né? Assim que a gente soltar a nossa vinheta. Solta a vinheta! Tu não consegue. Era pra gente ter dançado, tá? Voltamos! E mais para explicar para vocês como é que a gente vai fazer em relação à dinâmica do vídeo de hoje, falando de Anatomia de um Escândalo, a gente não vai dar a sinopse para vocês agora, porque a gente vai destrinchar a série do primeiro ao sexto episódio. E aí, para isso, eu já vou pedir para vocês deixarem o like aqui nesse vídeo, que isso é muito importante para engajar, para que mais e mais pessoas venham conhecer aqui o Séries em Série e que vocês também se inscrevam aqui no canal. Porque toda semana a gente tem trazido dicas muito tops de séries e filmes para vocês colocarem aí na sua lista. E hoje a gente vai falar de Anatomia de um Escândalo. Como a gente vai destrinchar essa série, a gente vai falar com spoiler. Então, se você não curte spoiler, dá um pause, vai lá, assiste essa série que tá demais. E aí depois você vem aqui pra gente trocar bastante. Mas vamos lá falar um pouquinho do que foi essa minissérie. Bom, a série começa trazendo os dois personagens principais, destrinchando um pouquinho do que são os dois personagens principais, a Sophie, que é a esposa, e o James Whitehouse, que é o marido dela, que é um cara muito conceituado, um ministro, trabalha como político no Reino Unido, e é um cara que tem um status muito alto ali dentro da parte política da Inglaterra. Só que, no momento que ele tá super bem lá dentro do ministério lá, um caso vem à tona, um caso extraconjugal dele com uma assessora dele, sai nas mídias aí que ele traiu a esposa. E aí é que a história começa a se desenrolar com temas bem específicos. E aí a gente está falando de consentimento sexual, misoginia e alguns privilégios políticos que acontecem isso em todo lugar do mundo, né? E conhecendo um pouco mais desses personagens, a história começa a apresentar pra gente a Sophie. E aí, Bianca, eu vou começar perguntando pra você, como que, na sua visão, é a Sophie ali como mulher, ali como a esposa do Whitehouse ali, e que está de frente com um escândalo desse? Vamos lá, a Sophie, ela, até pelo lugar onde eles moram, né, que é no Reino Unido, ali é muito tradicionalista, né? Então são aqueles casais que casam e tem que viver a vida inteira juntos, né? Ela abriu mão de toda uma vida profissional para viver a família, né? Então, para ser a esposa do ministro. E ela é uma mulher que ela se anula por diversas vezes em prol dos filhos, né? Em prol da própria família. Durante toda a minissérie, a gente percebe o sofrimento dela, né? Assim, que embora ela seja criada para isso, que até o momento que ela fala, eu fui criada para controlar minhas emoções e não estou conseguindo, né? Então, embora ela tenha sido criada para isso, algumas coisas aconteceram que ela perdeu mesmo a estrutura, a resiliência, né? A inteligência emocional, porque são assuntos muito fortes que envolvem, que prejudicam não só a família, né? Como a carreira política do marido, o futuro dos filhos. Eu acho que tudo isso vinha muito à tona nela, mas é uma mulher inteligente, bastante inteligente, e eu te digo, assim, muito forte. Eu não sei se eu teria a estrutura que ela teve durante toda a minissérie, de tudo que ela passou e dos momentos que ela ficou ao lado dele, independente se aquilo ali era necessário ou não, ela fez. Talvez eu não conseguiria tomar esse tipo de postura. E ele chega, ele conversa com ela e ele coloca os pontos em relação a ter traído ela. Ele tem que ser claro com ela, já que a informação vai ser vazada na mídia, então todo mundo vai ficar sabendo, inclusive ela.
E aí ele é claro com ela em dizer que traiu. A história se desenrola para meio que abafar esse caso, né? Então, a partir daí, ela vai saber que foi traída, todo mundo vai saber, mas que como ele é um ministro, tudo vai ser trabalhado para que o caso seja abafado. Mas é aí que acontece a primeira reviravolta na vida deles ali. Que é, além de ter saído na mídia, existe o primeiro processo que é feito em cima dele, já que ele também é acusado de estupro. E é exatamente nesse momento que a coisa começa a ficar muito séria, né? Porque a partir daí, ele vira, aí você pode explicar um pouquinho melhor, vira um processo judicial, né? Na verdade, assim, e aí falando um pouquinho ainda da Sophie, uma coisa é ela perdoar o marido porque houve um adultério, né? E que ia vazar na mídia, mas ele disse que não significava nada pra ele. Ela resolveu perdoar em prol do casamento e pelo amor mesmo. Ela deixou muito claro o tamanho do amor que ela sentia por ele. Mas daí havia um processo de estupro. Aí a coisa começa a ir para um outro lado, não só pela possibilidade de um processo jurídico, de uma prisão, enfim, mas porque ela estava sendo vítima de um adultério que foi feito por uma força sexual, ou seja, por um crime, na verdade, né? Porque o adultério não é crime, mas o estupro é. Então, assim, até que ponto a exposição e até que ponto ela, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto os ideais que ela tem, os conceitos que ela tem, é tranquilo perdoar um crime, né? Um crime com adultério. Ela vai ser forçada, inclusive, a revisitar cada um dos pontos que gerou esse crime de estupro, ou na verdade, essa possibilidade de ser um crime de estupro, né? Então ela vai ter que passar por todos os momentos ali, reviver, ela vai ter que viver algo que meio que foi forçado para ela, né? Então, e é isso aí que é o grande X da questão, porque assim, uma coisa é ela entender que houve um adultério, saber que foi com uma pessoa do trabalho e acabou. Outra coisa é ela viver cada detalhe disso, porque num processo judicial, cada detalhe é revisto, né? E assim, diferente do Brasil, aqui no Brasil, eu não preciso ter uma penetração para ser considerado um crime de estupro. Tá? O próprio ato libidinoso ele já caracteriza o estupro, né? Uma manipulação peniana, palavras, uma forma um pouco mais incisiva de dizer que eu quero. Isso já é considerado estupro no Brasil. Lá não. Lá eu preciso provar que houve a penetração e que a pessoa não concordou. E para conseguir provar que houve essa penetração, detalhes são colocados no processo, né? Detalhes são colocados à tona para toda a sociedade, inclusive ela, que para uma mulher que é traída, né, acredito eu, saber desses detalhes nos pormenores é dolorido demais, né? É dolorido demais por você saber que o seu marido fez com outra pessoa aquilo que de certa forma ele faz com você, ou que você gostaria que ele fizesse e ele não faz, né? E ainda por cima, pensar na possibilidade disso ter sido sem consentimento da outra pessoa. Então, assim, é bem complicado. A minissérie ela aborda isso de uma forma muito minuciosa, ela entra muito nos detalhes. Eles percebem o quão é importante, né? As prerrogativas dos políticos, elas existem aqui no Brasil também, assim como lá, né? Os políticos não respondem como civis normais, né? Eles têm algumas prerrogativas, mas o estupro aqui no Brasil é considerado um crime hediondo. Lá eu não sei como é que eu tenho que dar uma olhada se é hediondo ou não, mas é um crime. E tanto é que a própria rainha, né, que é a corte, que entra com processo contra ele. Ou seja, eu não preciso nem que a vítima queira entrar com esse processo. A partir do momento que houve uma denúncia, automaticamente ele já responde, assim como é no Brasil também, tá? Qualquer tipo de crime, quando há uma denúncia, mesmo que a parte não queira seguir com o processo, o Estado ele pode seguir por se tratar de crime. E é isso, assim. Eu acho que a minissérie, né? Essa parte do crime, ela é muito, muito perigosa, né? Então, assim, ele perdeu a carreira dele, né? Porque ele precisou ser afastado, né? Porque a população começou a questionar isso. E o governo começou também a questionar, né? Assim, até que ponto vale a pena ter uma pessoa aqui que é criminosa, mas ao mesmo tempo ele não tinha sido julgado ainda. Então, é criminosa, não é criminosa? O que vai ser feito, né?
E a pressão começou a ficar muito grande em cima de tudo. E mais ainda, a pressão em cima da Sophie, que tinha que comparecer a todas as audiências para poder mostrar para a sociedade que ela estava do lado do marido. Porque se ela, enquanto esposa, não acreditava nele, quem mais acreditaria? Então, assim, mais uma vez ela teve que se anular, passar por cima dela, né, dos sentimentos dela. Você percebia claramente, assim, essa atriz foi sensacional. Você percebia o sofrimento na cara dela, a cada detalhe que era dito. Ela chegou a vomitar, né, de nervoso quando as coisas aconteceram, e ela mantinha uma postura, uma tranquilidade que, assim, é fora do normal, assim, fora do normal de fato. Realmente alguém tem que ser muito criado, ficado muito tempo ali para poder aprender a fazer isso. Mas aí, seguindo com a história, a gente agora conhece as duas advogadas do caso. E a advogada de acusação, né? De ataque, né? Que é ataque e defesa, igual futebol, né? A advogada de acusação, Cade Woodcroft, ela é muito determinada em tentar prender ali o James, como se algo além de simplesmente ser a advogada daquele caso tivesse também por trás disso. Então, alguma coisa ainda tinha em relação àquilo. Ela tinha muita certeza, né? Muita certeza. De que ele era um estuprador. De que ele era um estuprador, perfeito. Inclusive, um comprometimento muito forte de ficar horas e horas. E aí você, no início, vendo a série, você acaba até ficando pensando, não, ela é só mais uma advogada muito comprometida. Só que mais uma história vem por aí, mais pra frente a gente vai falar. Mas assim, conhecendo essa determinação dela, ela também fica muito nervosa ali, e a gente acaba conhecendo os dois lados, tanto da acusação quanto da defesa, do que está sendo levado ali pro júri, né, pro tribunal todo por completo. E aí a gente começa com o lado dela, né, da acusação, aonde a Olivia, que é a menina que acaba tendo um caso com o James ali, ela vai dar o depoimento, e nesse depoimento eles começam a conhecer essa história a fundo. E ela começa a levar para um lado de que ela não queria e de que o James meio que força a barra para conseguir o sexo. Então a história é a seguinte: ele chega um dia para trabalhar, tá muito nervoso por conta de uma matéria de um jornal que saiu. Importante falar, eles tinham terminado o relacionamento deles de 5 meses. Perfeito, eles tinham terminado, inclusive esse era o ponto principal para abafar a história, né? E aí ele chega muito nervoso no escritório, ele tem uma reunião em alguns minutos e ele não consegue encarar essa reunião. Ele é chamado de arrogante, e aí ele fica... Na reportagem. Na reportagem ele fica muito mexido com tudo isso e pergunta para ela, você me considera arrogante? Você acha que eu sou arrogante? E aí ela diz para ele que ele é arrogante, que o arrogante ele chega a ser... eu não vou lembrar a palavra que ela usou, mas como se a arrogância dele... deixasse ele mais sexy, mais atraente, né? Que aquilo ali causasse um certo desejo nela, né? E aí ele acaba chamando o elevador, ele abre a porta do elevador e segura para que ela entre. Ela leva como se fosse para entender mais alguns pontos em relação ao trabalho. Eles entram... Que na verdade foram pontos colocados no processo, porque um dizia que ele chamou o elevador e ela dizia que ele que chamou o elevador. A gente está falando do caso da acusação. Como que eles levaram. Tá. E aí, quando ele entra, ele força um beijo nela, força ela contra a parede, machuca o seio dela, bota a mão nas nádegas dela, arranca a calcinha e eles acabam fazendo um sexo mais pesado e com ela dizendo que naquele não era um bom lugar para fazer isso, ou alguma coisa nesse sentido. Meio que reprimindo, dizendo que ela não queria. Foi uma boa defesa? A estratégia da acusação foi dizer que ela começou com sim e que em algum determinado momento ela passou a ser não, né? Então, assim, ela tinha um relacionamento com ele, ela deu a entender que, de fato, ainda existia alguma coisa, quando ela falou que a arrogância dele, né, deixava ela mexida. Ela entrou no elevador com ele, segundo ela, né, o beijo foi consensual, mas a partir do momento que ele se tornou um pouco mais agressivo, um pouco mais bruto na relação, ela disse que ali não era apropriado e ela disse que ela não queria, que não foi consensual. Então, a defesa poderia ter explorado um pouco mais isso aí, assim, eu usaria outros argumentos que poderiam trazer uma a visão... defesa ou a acusação? Desculpa, a acusação. Eu usaria alguns argumentos que poderiam trazer
isso mais à tona. Por exemplo, a posição que ele tinha de chefe, né? A posição que ele tinha de saber que uma mulher usa mais os sentimentos do que o próprio sexo, e que isso aí ela ainda poderia estar mexida porque ele tinha acabado de terminar um relacionamento, dela ter ficado com medo de dizer o não propriamente dito para as consequências que isso teria, mas que a expressão corporal dela estava claro que ela não queria. Eu acho que ela poderia ter usado outros argumentos, mas ela ficou muito focada no ela queria e depois ela não queria, mas o ponto principal dessa história toda é dizer que ele foi agressivo, que ele mordeu ela, que caracteriza mesmo uma agressão no estupro. Quando, na verdade, nem sempre, né? E aí eu não posso falar muito porque eu entro na defesa, que foi a parte que eu mais gostei. Essa atriz, ela deu um show, assim, aqueles que trabalham com área penal e que se quiser ver uma defesa completa, foi o dela. Ela virou completamente o jogo com argumentos completamente reais, assim, completamente concretos, né? Que o júri não tinha como não deixar de ouvir e ficar na dúvida, assim. Ela foi muito, muito feliz, né? Então já vamos entrar então na defesa. Já vamos falar o que a defesa e o James levaram ali em relação a parte deles ali, da forma como eles defenderam. Na verdade, eles invertem um pouco o testemunho, a forma como aconteceu, o depoimento deles ali. Realmente, de fato, o James fala que ele chega nervoso no escritório, ele não consegue encarar, mas nessa dele ir para frente e para trás, ela chama o elevador, a porta abre, e o olhar dela é muito certeiro em dizer que ela gostaria que ele entrasse no elevador com ela. E ali ela meio que agarra o pescoço dele, ela agarra o pescoço dele e eles se beijam. E como ele já tinha essa atração, por mais que tivesse terminado um relacionamento recente, eles acabam se beijando e acabam partindo para um sexo totalmente consensual dentro do elevador. E aí, algo que me chamou muito a atenção, que foi no depoimento dela, foi a forma como a advogada faz a Olivia, né, que é a menina, ela meio que dizer que ela não disse não em nenhum momento. Essa é a forma incisiva, é o grande brilho, né, da defesa, é você conseguir tirar do eixo de equilíbrio a outra parte, porque geralmente quando você sai do eixo de equilíbrio, você acaba soltando aquilo que você tinha sido orientado a não fazer. Então o que ela fez? Na verdade, a acusação foi lá e disse que ela começou com sim, passou para o não, porque ela disse que ali não era apropriado. O que a defesa fez? Falou, você em algum momento falou não? Eu não quero. Eu não quero. Não teve. Que ela disse somente que não é o lugar apropriado. Aqui não é o lugar apropriado. Mas daí a não ser o lugar apropriado, ok, assim, não é apropriado, mas vamos lá, já foi. Até porque eles têm um histórico, né? Então, o relacionamento deles já era um relacionamento palpado, né? Com base em relações sexuais mais bruscas, em locais inapropriados, no próprio elevador, que ela diz que era impróprio, eles já tiveram uma relação sexual, na sala, ou seja, em vários locais do escritório, né, lá do ministério. Então, para ele, e aí a acusação usou isso perfeitamente, para ele aquilo ali era mais um ato sexual de todos os outros que ele estava acostumado a fazer. E da forma como ele estava acostumado a fazer. E da forma que ele acostumado a fazer. E assim, como eles já tinham uma relação, a probabilidade. Ele já conhecia ele falou, já conhecia os olhares. A gente já tinha alguns códigos que a gente já se conhecia. Um olhar, a respiração, a forma com que a gente dava a condição do outro. Inclusive, quando começou o relacionamento, a condição foi dada dessa forma. Então, eles levaram isso para um lado normal e que de fato me parece que foi realmente. E ela botou muito a vítima, né, na parede, dizendo, pegou o depoimento dela na delegacia. Em algum momento você disse não, em nenhum momento você disse não. Aí ela trouxe, foi sensacional, inclusive, quando ela falou da blusa, que ela falou, mas a sua blusa tá com os botões totalmente no lugar. E aí, assim, ele arrancou a sua blusa, não estourou nenhum botão. Ela, sim, não estourou. Ela falou, então você me diz a marca que eu quero comprar, porque realmente a qualidade é muito boa. Eu não aguentei, né? Eu ri, porque realmente ela tirou essa sacada. E ela falou, não, essa blusa não foi arrancada, você ajudou a abrir essa blusa. Porque uma blusa de botão, para ser feita dessa forma, ela teria que ter um botão pelo menos ter estourado. E aí ela diz que a calcinha dela tinha sido arrebentada. E aí o James, ele fala que as roupas íntimas dela eram bem
bem fáceis disso acontecer. Não, inclusive eles levam a roupa, Levam a roupa e é de rendinha completa. e ela já usava isso porque eles gostavam desse tipo de sexo. Então, assim, era comum ele rasgar as partes íntimas, as peças íntimas dela nos momentos sexuais. Então, assim, na verdade, o que eu acho que ela conseguiu trazer ali pro júri, né? Em dizer o seguinte, olha, pode até ser que ela não estivesse muito na sintonia de fazer sexo com ele no elevador. Mas em nenhum momento ela não queria isso. Em nenhum momento ele forçou ela a isso. Talvez ela tenha dado a condição, né, inicial e ela não tenha tido o freio de parar. Porque aquilo era comum pra eles. E eu acho que enquanto júri eles ficaram realmente nessa dúvida. Caramba, por que todas as vezes era e dessa vez não foi? Né? Se ela mesmo disse no depoimento que ela ainda gostava dele, que ela não queria perder ele, que ela queria retomar o relacionamento. Ora, uma mulher que quer retomar o relacionamento não vai ter um ato sexual com o parceiro? Impossível. Ainda mais numa condição daquela. Então, a trama foi voltada para esse lado. Ele teve que dizer em júri, talvez isso tenha mexido muito com a Sophie, que ele gostava dela e ele tinha dito para ela que foi só sexo casual, e ele não tinha nenhum sentimento. Ele disse que ele tinha sentimento, inclusive de presentes que mandou, e aí ela ela remetia a data no dia do aniversário dela, que ele deu uma joia pra ela, e ela lembrando que ela tava na praia com os filhos. Então, assim, ele ajudou bastante no depoimento dele, no interrogatório dele, né, pra mostrar que ele realmente ele não fez aquilo sabendo que ela não queria, assim. Pra ele isso era consensual. E eu vou te falar que ele me convenceu. Me convenceu de verdade. Embora eu seja mulher, né, a gente sabe que existe um limite, a gente sabe que é normal, né, a insistência masculina. Porque acontece mesmo. Dizem que a mulher gosta de fazer doce, né? Ah, vamos fazer de difícil. E aí o cara dá 1, 2 tentadas, ela vai lá e libera, né? E cede. E então, assim, eu acho que poderia ter sido isso. Então, eu me senti bastante convencida, porque eu, numa situação daquela, eu teria parado na hora, falando não, empurrado ele, eu teria machucado ele, porque eu ia empurrar, eu ia brigar, se eu não quisesse. Não tem uma marca de nada, assim, ela não tentou nada. Qual é a mulher que fica parada, inerte, né? Como dizem aquele ditado, se estupro foi inevitável, relaxa e goza. Isso não existe. Né? A pessoa vai tentar se defender de alguma forma. Não teve defesa. É importante frisar que assim, a gente tá levando pelos lados jurídicos, né? Não tem valores aqui em relação feminismo, machismo, nada disso. Então, é a parte jurídica mesmo que a gente está analisando nesse momento. E aí, existem outras, assim, a gente tá falando da parte técnica, jurídica, judicial, né? Porque se eu for falar na parte emocional, no respeito à mulher, aí tem outras coisas. A partir do momento que o cara tá vendo que ela não tá curtindo aquele momento, embora tenha sido consensual, ele teria que ter parado, porque tem que ser bom pros dois, ele tem que ter respeito. Então, assim, de repente aquele sexo mais agressivo naquele dia, ela não quer, não tá nessa mesma vibe, né? E assim, então aí entra em outras questões. O que a gente tá avaliando aqui não é opinião pessoal, né? E nem esse tipo de avaliação. Uma avaliação jurídica, técnica, que lá no Reino Unido o estupro ele é caracterizado pela penetração peniana na vagina da mulher, e que para não ser consensual ela tem que dizer não. Nesse caso, o que aconteceu? Houve uma penetração e não houve a palavra não. Então ela não é considerado estupro. Mas, como é um crime, foi a júri popular, né? E o júri, em unanimidade, foi unânime, declararam ele como inocente. Entenderam ele como inocente. Entenderam que ela ali queria realmente reatar o relacionamento, né? Que é o que foi trazido pela defesa. Ou, quem sabe, pela impotência que ela tem, né? De trazer ele de volta e né, o orgulho ferido e tudo mais, trazer à tona um adultério iria atrapalhar ele, ia fazer ele sofrer assim como ela tá sofrendo. Exatamente. Talvez essa tenha sido a intenção. Porém, aí ele vai falar, durante esse processo... aí é que começa mais um escândalo no meio do processo. Porque não aparece isso no processo, né? Isso acaba não indo parar no processo. Mas só fazendo uma observação. Uma coisa, e aí é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Uma coisa é a gente fazer essa avaliação técnica jurídica de um cara, ministro, que diz pra esposa que foi o único adultério que ele teve, que não teve relacionamento, que
teve uma penetração, não teve a negativa do ato sexual e que, teoricamente, a gente entende que ele é um cara que está sendo ali injustiçado. Uma pessoa comum, com raiva, com orgulho ferido, queria arruinar a carreira e o casamento dele para fazer ele sofrer. Até aí, ok, se fosse somente essa situação. E aí o que acontece é que vem à tona, na verdade, começa a surgir boatos e que vão aparecer nas mídias mais um caso de estupro na vida do James Whitehouse. E aí é aí que aparece a história de Holly Berry, que é uma menina da década de 90, ou seja, 20 anos atrás da universidade, que eles estavam na universidade, que teria sido estuprada também por ele. Só que essa história acaba não vazando, mas eles acabam sabendo, a esposa acaba sabendo, e ela começa meio que uma investigação, até porque a Holly, lá no passado, teria sido amiga da própria esposa. E ela quis entender essa história exatamente para saber, pô, você já estava comigo, não estava comigo, foi antes ou foi depois, foi no momento que a gente se conheceu? Em que momento você teve um caso, ou foi acusado, teve um problema de uma acusação séria contra a Holly em relação a um estupro? Até porque, assim, vamos lá, com a Olivia, né, existia uma motivação que ela poderia acreditar que realmente a Olivia queria fazer que todo mundo acreditasse que ele havia estuprado, mas a Holly, assim, que tipo, ele não era ninguém, ele era universitário, né? Por que teria uma possibilidade de um estupro? Qual foi a motivação? Situação? Qual a motivação disso, né? E aí, na cabeça dela, e ela mostrou isso diversas vezes, eu falei assim, com quem é que eu estou dormindo, né? Assim, quem é você? Eu não te conheço mais, quem é você? E ele, de fato, ele não se lembrava da Holly no primeiro momento, mas depois ele passou a se lembrar, porque foi uma série de casos. Uma série de casos, na verdade, o presidente, ele devia alguns favores, né, para ele enquanto ministro, porque lá na juventude ele tinha salvado esse cara, o Tom, de um crime, né? Eles numa festa. É o primeiro-ministro. O primeiro-ministro, desculpa. Ele tava numa festa, ele tava usando heroína, e quando ele ia começar a se drogar, o James chegou, tirou ele dali, guardou a prova do crime, né, a droga, e levou ele embora. Só que ele já tinha usado alguma coisa e tudo mais, um amigo que tava no terraço do prédio da festa, tava drogado também, e ele se matou, se jogou lá de cima, porque o Tom tinha estimulado. Falou, cara, você consegue voar, eu confio em você. E o cara, buf, se jogou. Então, quando você estimula alguém a cometer, né, um suicídio e tudo mais, isso também é considerado crime aqui no Brasil, creio que lá também, né, até pelo ele desespero pelo menos que ele iria tava. responder, né, porque ele forneceu a droga e ele fez ele estimulou né? que ele se suicidasse. E isso é considerado crime. Então ele conseguiu tirar o Tom daquele local do crime. E quando ele vai pra faculdade, e aí ele deixou o Tom em casa e começou a correr, porque ele morava numa fraternidade, e voltou pra universidade. Quando ele voltou pra universidade, ele encontrou com a menina. Só que assim, antes disso, eles estavam numa festa bebendo, ele com a Sophie e essa menina também, numa festa da universidade. Ele saiu dessa festa pra ir nessa outra festa e a Sophie continuou, acabou a festa, cada um tomou o seu rumo, Sophie foi pro quarto, essa menina tava indo embora. E nesse meio tempo aconteceu essa questão do crime, e quando ele volta pra faculdade, ele esbarra nessa menina. Ele não conhecia ela, não tinha intimidade, ela era amiga da Sophie, mas ele não conhecia. Então, o nome realmente, quando foi dito pra ele, pode não ter remetido a pessoa ao fato. E aí que veio essa outra história, né, assim, e o caso dela, foi estupro ou não? E aí, assim, o que aconteceu? Eles esbarraram, ele começou a conversar com ela muito rápido, eles se beijaram, ele já tinha esse instinto mais agressivo, né, sexualmente, e aí ele foi com tudo em cima dela e ela saiu, ela, não. E aí ela saiu de perto, ele respeitou esse não dela, e aí ele pegou e falou assim, peraí, eu tô sendo grosso demais, agressivo demais, e começou a ser mais carinhosinho, né, fazer mais aquele baunilha, e ele falou assim, tá melhor? E ela falou, sim. E aí ela voltou a beijar ele. Só que nessa de voltar a beijar ele o instinto volta, ele tacou ela na parede e tem um ato com ela, e ela era virgem. Só que ela disse pra ele, não. Quando ele começou a ser mais incisiva, ela falou não, e ele não respeitou o não. Então ela disse o não, foi um estupro, ela era virgem,
Ele sabe que naquele caso foi estupro, porque ele mesmo fala, ele talvez eu não tenha entendido os sinais dela. Estavam os dois bêbados, ela estava bêbada e ele também. Mas Mais independente disso, independente, né? né, existe uma vontade e existe uma lei que garante. E aí ele falou que talvez no caso dela ele não tivesse entendido que o não era não que ele não queria, porque realmente confunde, né? Ela falou que não, depois que sim, e o que era sim e o que era não. E aí quando ele viu que ela era virgem, ele ficou mal, ele, caramba, por que você não me falou? Né? E aí você imagina, uma menina que perde a virgindade, que já é um momento único, num ato de um estupro, né? Enfim, e aí por isso ela tinha essa certeza que ele era um estuprador e ela tinha tanta vontade de fazer ele ir pra cadeia porque era uma forma que ela tinha de se vingar, porque ela não falou pra ninguém, ela não A denunciou, gente ainda não né? chegou nessa Vai, parte. eu sou muito adiantada. Mas assim, o que é importante? Porque esse caso ele não vem à tona, Não. né? Ele não chega a ser divulgado, mas a Sophie, nesse momento, causa uma certa desconfiança dela em relação ao marido, como você falou, com quem que eu tô dormindo. E ele já começa a se mostrar sendo uma pessoa que na verdade, mente em alguns momentos. Tem as verdades dele, né? Como você tinha colocado antes. Ele possui as verdades deles e que a cada momento essa verdade vai aparecendo, vai mudando. E nesse momento, ela começa, por mais que o caso não tenha vindo à tona, ele foi muito importante para abrir os olhos da Sophie. E a partir do momento que abre esses olhos dela, que ela vai dar uma investigada, ela descobre uma coisa que é muito importante. Ela desconfia. Ela passa a desconfiar de algo que é muito importante. Ela desconfia veementemente, porque ela vai inclusive atrás disso. E aí vem aquele plot twist que a gente estava esperando dentro de uma série. Que a Holly, na verdade, é a Kate Woodcroft, que é a advogada de acusação. E é por isso que ela é tão com muita vontade de conseguir incriminá-lo, porque ela sabe que ele é desse jeito, que ele faz desse jeito. Então ela tem isso já porque ela viveu isso no passado. E quando a Kate, inclusive, descobre isso, por mais que chegue no final agora e o James ele acabe sendo inocentado em relação ao caso de estupro da Olivia, a Kate acaba perdendo o caso ali, mas o que ela ganha é que a Sophie passa a enxergar que o marido realmente tem culpa no cartório. Existe sim esse lado agressivo dele que ele mostra para outras pessoas, ele mostra para ela em vários momentos, não é isso? E assim, ela se colocou tão em risco, a gente percebe que assim, isso é uma coisa tão importante para ela, além de se vingar, né, de fazer a justiça, lá no Reino Unido, o advogado ele não pode ter conhecimento das partes, né? Aqui no Brasil, o juiz ele fica impedido, né? Se o juiz ele conhece alguém das partes, ele tem algum grau de parentesco, qualquer coisa que possa tirar, né, a neutralidade dele, Isso faz toda a diferença. ele é impedido, ele tem que pedir o impedimento, eu sou impedido de seguir com essa ação. E se uma das partes sabem ou desconfiam, eles podem também pedir esse impedimento do juiz para poder mudar o caso. Mas lá o advogado também. Então ela estava colocando em risco a carreira dela, porque se alguém descobrisse, ela ia perder a carreira dela, né? E não ver ele preso. E foi exatamente o que aconteceu. A carreira dela a gente não sabe, por quê? Para ela perder a carreira, ou a Sophie ou o James tinham que denunciar ela. O James não ia fazer, porque senão O James, na verdade, a gente achou que no início ele não sabia. Mas durante o processo, que na hora que foi interrogar, ela foi tão incisiva e ela fez perguntas tão íntimas, que ele começou a sacar que ele era ela. Ele ligou um ponto com o outro, ele começou a responder pra ela, né? Tipo assim, ele começou a dizer... o caso da Olivia ficou secundário. Começou a se perguntar e responder indiretamente, né? Entre linhas, o que era dela. Então ele começou a desconfiar, mas para denunciar ela, ele ia trazer esse caso à tona. E não poderia fazer. Ele não poderia mais fazer. E a Sophie, que desconfiou, e aí, olha engraçado, a gente fala que... Ela respeitou ela. Ela respeitou, e olha por que ela desconfiou. Como a menina era amiga dela de universidade, quando ela viu as anotações dela no tribunal, tudo separado por cor, por post-it e tudo mais, ela ligou uma coisa com a outra. E a letra, por ser canhota, por ser canhota, ela começou a desconfiar. E aí, né, bingo, ela mesma, ela descobriu. E aí ela procurou uma amiga em comum, questionou, a amiga que não sabe mentir se enrolou
E aí ela virou pra amiga e falou assim: tá, se você não quer me dizer onde ela está e tá dizendo que não sabe dela, eu só tinha uma pergunta muito importante pra fazer pra ela. A amiga entendeu e falou: sim, a resposta é sim. Ou seja, sim, ele estuprou ela assim na infância. E aí ela já entendeu tudo. E aí o que veio na cabeça da Sophie, né? O estupro, a morte, porque naquele dia do estupro, ele foi pro quarto da Sophie enquanto jovem e pediu pra ela ser álibi dele com relação à morte, não, porque ela não contou pra ele que o cara tinha morrido. Ele não contou pra ela que o cara tinha morrido. Nem isso ela sabia. Sobre o caso. Sobre o caso da droga, que ele guardou, tirou e aí jogou fora. Mas ela acaba descobrindo que o marido estuprou a amiga dela e ajudou uma pessoa a ocultar um crime, né, que ele participou e que ela estava como álibi envolvida nisso tudo. Então, assim, o que mais ele ia envolver nela, né? E aí foi o que ele falou. Ela falou, olha, as suas verdades, elas mudam, né? Eu não tô dizendo que elas não resistam, mas elas mudam. Então eu não sei qual é a verdade de amanhã. E aí ela fez as malas, né, pra ir embora. Ele tentou fazer com que ela ficasse. E o que eu achei importante é que ele pegou e falou assim, mas o que você vai falar pros meus filhos? Ela falou, a verdade. Assim, não fazer com que o que a mãe dele errou, porque quando ela passou um dia na casa da mãe, a mãe já mostrava indícios que ele foi criado de uma forma a manipular, a ludibriar. Então, assim, ele roubava no banco imobiliário, eles achavam isso ótimo. E ele brincando com os filhos, ele fazia a mesma coisa. Ele dizia para os filhos que era um exemplo para os filhos. Exato, né? Que os White House sempre saem por cima. Isso era um lema deles, né? Nós somos o quê? White House. O que os White Houses fazem? Saem sempre por cima. E isso era a criação que os filhos estavam tendo. Que futuramente, certamente, ele teria um novo James ali, o pequenininho, o filho dele. E a menina também, ela não queria mais isso. Então, ela decidiu ir embora com os filhos. A gente percebe claramente que o desespero dele não era perder a família e a esposa, e sim o que aquilo ali ia acarretar, repercutir na carreira dele, né? Enfim, e aí a trama se deu assim e ela decidiu... Pode falar isso? Pode. Ela decidiu denunciar ele. E aí ela chamou a Kate, que aí as duas, né, conversaram e a Kate confessou pra ela que de fato ela era a Holly. E ela falou, mas você fingiu um nome? Ela não fingiu nome. Eu só estou usando o meu segundo nome e o sobrenome do meu ex-marido. Então, na verdade, o nome dela era Holly Kate, alguma coisa. E quando ela casou, ela usou do marido. Então, ela não mentiu o nome. E aí, a Sophie falou pra ela que denunciou o James pelo crime, pela ocultação de um crime, né? Na verdade, ele vai entrar aí como coautor. Então, acho que, assim... A minissérie acabou nesse momento, mas se tivesse uma continuação, certamente esse cara estaria em maus lençóis. E certamente, assim, pelo tipo de pessoa e pelo tipo de conduta, viriam novas verdades aí que a gente não conheceria, né? Bom, e aí, como Bianca já falou, a série finaliza desse jeito. Ficam alguns pontos em aberto, realmente, mas é uma minissérie, não vai ter continuação a princípio, mas até porque o diretor da série, que já fez outras séries que também são muito focadas nessa parte de direito, ele realmente finaliza para deixar de uma forma com que a gente imagine qual seria o futuro daqueles personagens. Então a gente imagina que o White House realmente vai se dar mal em algum momento aí no decorrer da vida, mas isso não precisa ser mostrado. Mas aí a gente chegou no final da série. E aí aqui no canal, no Séries em Série, a gente tem uma avaliação para a série que vai de 1 estrela a 5 estrelas. Na sua concepção, essa é uma série 5 estrelas? É uma série... Qual seria a sua avaliação por todos esses pontos que a gente colocou aqui para Anatomia de um Escândalo? Eu daria 3 estrelas para essa minissérie, porque eu acho que eles deixaram de explorar vários pontos importantes de um crime de estupro. Eu acho que eles perderam muito tempo em alguns episódios repetindo a mesma história e poderiam ter adiantado para mostrar o depois, né, para mostrar como ficou a família, né, assim, o que aconteceu com a carreira dele, porque se você cria uma minissérie, né, e você usa uma situação dessa real, e em todos os momentos na minissérie vem lá chamativo dizendo se você souber que alguém está sendo estuprado, denuncie. Se você foi estuprado, denuncie. Então, assim, existia um apelo
na minissérie, eu acho que eles tinham que mostrar também a consequência do estuprador, né? Assim, o que acontece com aquilo? O cara foi preso, não foi preso? Ele é político? Quais são as prerrogativas? O que pode ser feito com aquilo? Então eu acho que poderia ter explorado mais, e como é uma minissérie, né? Que tem início, meio e fim, ele ter finalizado de fato a história, assim. E tivesse entendido que Não tudo deixado aconteceu. aberto. E não deixado aberto pra gente interpretar. A gente, pelo que a gente sabe, provavelmente ele continuou na carreira política, respondeu criminalmente, deve ter perdido o cargo depois, enfim, talvez tenha sido preso. Ele é um cara que tem uma estrutura familiar, ele vem com uma família influente, então a gente também não sabe. Ela provavelmente ficou lá na casa dos pais com os filhos, e a vida seguiu. If I don't get some order in my thoughts, I don't know what I'm gonna do. Cheetah! All of your stories keep changing. For whatever reason, somebody is lying. Am I looking at him? Então, uma avaliação 3 estrelas aqui que Bianca deu. Muito obrigado pela sua participação aqui. Foi muito esclarecedor em relação a todas essas questões jurídicas aqui pra gente. Ajudou demais a gente destrinchar essa série. Mas agora a gente quer ouvir o que você tem a dizer a respeito do que foi essa série. Coloca aqui nos comentários tudo que você teve de percepção, do que você gostou, do que você não gostou em relação à minissérie. Faltou realmente uma explicação final a respeito de toda essa história? Vai, senta o dedo aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, que é muito importante para engajar, para que mais e mais pessoas venham conhecer aqui o Séries em Série. E se inscreve aqui no canal. Vai lá, a gente está esperando a sua inscrição para que você fique por dentro de todas as dicas de séries e filmes aqui do nosso canal. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!